O suicídio, irmãos, ainda hoje é desafio pungente em muitos na Terra. Precisamos alcançar as potências mentais e espirituais para crescer no bem, na estabilidade moral. Se pudermos entender que o desafio do suicídio é de grande importância, seremos mais uma força de solução para a humanidade de hoje, como a de ontem, ainda sob desorientação. Formar juntos uma barreira de oposição à ideia do suicídio pelo esclarecimento é dever nosso. Ivone do Amaral Pereira. Mensagem recebida em 9 de julho de 2015 pelo médium Alexandre Pereira, no Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar, cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Meus irmãos, estamos aqui nesta noite, a pedido do Grupo Seara Fraterno, para conversarmos um pouco sobre a vida. Viver é perseverar. Esse foi o nosso título, o nosso tema livre da noite de hoje. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui e rogamos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nossos amigos espirituais, que nos protejam, nos auxiliem e nos amparem. E proteja você que está nos ouvindo. Proteja a sua família, seu lar. Envolve a todos os corações que o cercam no amor de Deus. E que a misericórdia de Jesus possa estar conosco e no nosso planeta Terra, nos amparando, nos fortalecendo, iluminando nossas mentes e corações. Amigos, estamos no mês de setembro, mês da primavera, e o mês também aonde temos uma campanha brasileira sobre a prevenção do suicídio, que foi iniciada aqui no Brasil no ano de 2015. Porém, ela já existe mundialmente e é comemorado no dia 10 de setembro, desde 2003. Então, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a vida. E para iniciarmos, e conversarmos um pouco sobre a vida, eu quero fazer um apelo aos pais, papai e mamãe que está me ouvindo. Eu peço a vocês que tenham um olhar mais acuidoso para o seu filho ou sua filha. Ele precisa de sua atenção e de seu amor. Não existe nenhuma tarefa maior do que a dos pais. Não existe nenhuma missão maior que a missão dos pais, em cuidar dos filhos, pois essa missão foi concedida por Deus, nosso Pai eterno. Então eu peço a você que está me ouvindo, olhe com atenção para o seu filho, veja o que ele está fazendo, veja o que ele está assistindo, veja o que ele está pegando na internet, no celular. Por que seu filho às vezes quer ficar trancado no quarto, muitas vezes sozinho, não quer papo? Por que seu filho muitas vezes está triste, acabrunhado, calado? O que está passando pela mente do seu filho? Então, vocês precisam ser amigos dos seus filhos, porém com autoridade. Até porque, muitas vezes, o não, ele deve ser dito por caridade. Então, os pais devem, muitas vezes, sim, dizer não aos filhos por caridade, para ajudá-los a crescer e a evoluir. E fiquem vigilantes, porque algum tempo atrás nós tínhamos aí um jogo, uma brincadeira da baleia azul,
o qual ela fazia, induzia, a pessoa que estava, né, no programa, induzia a criança a se machucar, a se suicidar. Hoje nós temos outros tipos. Então eu peço a vocês que fiquem vigilantes, para que não deixem seus filhos à mercê. Porque eu sei que às vezes a função dos pais é um pouco assim cansativa, é um pouco atribulado, os pais também precisam trabalhar, mas nada acontece por acaso. Agora com a pandemia, sei que muitos estão trabalhando em home office. Então procurem ver o seu filho com outros olhos, dar uma atenção melhor aos seus filhos. Nenhum trabalho, nenhuma instituição financeira, nenhum bem material, nada, nenhuma joia é tão rara quanto a joia do seu filho que está aí do seu lado. Então cuide bem dessa joia, desse presente que Deus lhe deu, porque um dia você vai ter que devolver esse presente a Deus. E como você vai querer devolver esse presente a Deus? Então precisamos estar vigilantes em nossas ações e junto dos nossos filhos. Procurarmos estar atentos para tudo aquilo que ele está pensando, que ele está agindo, que ele está mexendo, que ele está usando no celular, internet ou computador. E também aqui eu vou fazer um apelo para os jovens. Eu peço aos jovens, e aproveitando, né, isso também fica o apelo para os pais, que procurem verificar, ficarem atentos sobre como vocês estão alimentando seus espíritos. Porque nós estamos muito preocupados, às vezes, com o alimento da boca, né, de fora, o alimento material, o alimento físico. Mas esquecemos do alimento espiritual. Como nós estamos alimentando nossas almas? O que nós estamos assistindo na TV? Qual a série que nós estamos assistindo? Qual o livro que nós estamos lendo? O que aquilo está me trazendo de útil para a minha vida? É isso que nós precisamos estar atentos. Temos que ter uma visão, tirar o véu de nossos olhos e ter uma visão mais clara com relação a isso. Algum tempo atrás, bastante tempo atrás, foi lançado na Europa o livro O Sofrimento do Jovem Werther, que foi escrito por Goethe. O que aconteceu? No final desse livro, ele se suicidava. Naquela época, foi um enxame, foi uma avalanche de suicídio na Europa. E aí, passado um tempo, né, em 1859, na Revista Espírita, Kardec evoca, numa das suas sessões, evoca o espírito Goethe. Ele apareceu lá e aí Kardec fez algumas perguntas. E o Kardec perguntou para ele o seguinte: que pensais do Werther? Werther é o livro que ele havia escrito. Agora lhe reprova o desenlace. Então ele mesmo, o espírito que havia estado aqui encarnado e que escreveu esse livro, ele desaprova o desenlace, o desfecho desse livro. Não teria essa obra feito muito mal exaltando paixões? Kardec pergunta. Aí ele responde o espírito: fez e causou desgraças. Foi a causa de muitos suicídios? Sois por isso responsável? E o espírito responde: desde que houve uma influência maléfica espalhada por mim, é exatamente por isso que sofro ainda e que me arrependo. Então ele estava na espiritualidade, ele ainda sofria por aquela literatura que ele havia escrito e ele se arrependia daquele livro, o qual no final teve um desfecho infeliz. Aí Kardec pergunta: parece-me que em vida tinhas grande antipatia pelos franceses, ainda tendes hoje? Sou muito patriota.
E aí Kardec desenrola com ele, né, as perguntas e respostas, e ele vai explicando todo o sofrimento, tudo por que aconteceu e por que ele foi induzido a escrever aquele livro. Então, isso causou naquela época muitos suicídios. Então, por isso eu estou pedindo a todos vocês que fiquem atentos com aquilo que vocês estão escolhendo para o alimento de seus espíritos, aquilo que vocês estão colocando dentro dos seus lares. Porque é com isso que vocês vão estar muito ou poucos vigilantes. É com isso, é com esse alimento, é que vocês vão trazer para os corpos sutis de vocês as coisas boas e as coisas ruins. E aí vai aparecer o quê? Os sentimentos. Quais são os sentimentos? Se você está assistindo um filme, uma série que seja elevado, ou que tenha um cunho espiritual elevado, você vai estar o quê? Alimentando o seu espírito com bons sentimentos. Então, você está ficando imune com determinadas situações que possam vir a ocorrer em sua vida. Você estará mais vigilante. Se você assiste uma série, ou lê um livro, ou veja um filme que não lhe traga tantos ensinamentos bons, lhe tragam ao contrário, o que vai acontecer com você? De repente, depois daquela série ou depois daquele filme, você vai ficar deprimido, vai ficar rancoroso, com raiva, né? Com raiva de uma situação que uma pessoa fez e que você não gostou, e aí você vai trazer isso para você. E aí, o que acontece conosco? Acontece conosco o que Emmanuel nos diz no livro Pensamento e Vida, capítulo 8 e 9. Emmanuel coloca lá, e é muito claro isso que Emmanuel coloca. Estamos conectando a todos os espíritos encarnados e desencarnados. Estamos em conexão com espíritos encarnados e desencarnados, com aquilo que nós mentalizamos, com aquilo que nós sintonizamos, com aquilo que nós emitimos, né? Que vibram na faixa de desesperança ou desequilíbrio, um coração doente muitas vezes, aí vem uma sugestão mental. Então, precisamos zelar pelo nosso equilíbrio. Então, Emmanuel nos chama a atenção aqui nesse livro para que nós possamos estar mais vigilantes com o que nós estamos pensando. Então, às vezes acontece alguma coisa conosco, que nós ficamos chateados, ou que nós, pelas nossas atitudes e pelas nossas ações, nós não conseguimos ir avante num determinado empreendimento. Eu tenho um empreendimento e eu fali no meu empreendimento. Eu não consegui abrir uma empresa, ou eu não consegui ficar bem no trabalho, ou eu perdi o emprego, ou eu perdi o namorado, a namorada, ou o marido me largou, me divorciei. Enfim, pode acontecer várias situações em nossas vidas. O que eu vou fazer com isso? Eu vou me deprimir? Se eu me deprimir, se eu me colocar lá embaixo, o que vai acontecer? Eu vou estar conectada com espíritos que estão vibrando nesta mesma sintonia. Então, eu vou começar a ficar o quê? Desalentado, desesperançado, sem ânimo, sem coragem. E no Evangelho, Jesus coloca lá para a gente: bem-aventurados os aflitos, porque verão o reino dos céus. Então, se nós estamos passando agora, neste momento, no nosso planeta Terra, que é ainda o mundo de provas e expiações, nós estamos passando por dificuldades. Muitas dificuldades dessas dificuldades que estamos passando são dificuldades acarretadas por nossas ações anteriores. Pode ser ações do passado, de outra vida, e que nós viemos para esta vida. Solicitamos esse tipo de provação em nossa vida para podermos evoluir e crescer.
ou pode ser desta própria vida. Aqui mesmo nós podemos vacilar muitas vezes. Nós podemos errar, cometer erros, sim, mas nós estamos aqui para acertar diariamente, porque Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é justo. E Deus nos oferece diariamente um sol maravilhoso, uma luz que ilumina as nossas mentes, os nossos corações, o nosso caminho. E o que a gente está fazendo a cada manhã quando a gente acorda? O que nós estamos procurando fazer de melhor? É isso que nós precisamos ter em mente. Deus é tão bom porque Ele nos criou. Ele criou a todos nós simples e ignorantes. Somos iguais. Todos nós somos iguais. Nós temos o DNA de Deus em nossas células. Só que muitas vezes nós não conseguimos compreender essa grandiosidade, esse amor, porque estamos envolvidos no nosso egoísmo, no nosso orgulho, naquilo que a gente queria alcançar e não alcançou. Nós precisamos ter renúncia, precisamos ser disciplinados nas nossas atitudes, nas nossas ações. Eu sei que às vezes é muito difícil quando passamos por dificuldades mil e não conseguimos achar uma saída. Às vezes acontece isso conosco. Estou passando por uma dificuldade que eu não sei qual a saída que eu vou tomar. Meus amigos, minhas amigas, façam uma prece. A fé é o remédio que nos sustenta. A prece é o alimento de nossas almas. E é a prece que vai nos proteger, que vai nos curar muitas vezes dos males dos nossos corações ainda embrutecidos, escurecidos por nossas atitudes erradas, errôneas do passado. Mas nós estamos aqui e decidimos reencarnar, porque a encarnação é imposta por Deus, para que nós possamos evoluir. Agora, a reencarnação, ela é importante para nós, para que possamos também chegar à evolução, podendo o quê? Nos redimir dos nossos erros do passado. Então, se no passado eu fiz algo errado, ou se em outra vida eu fiz algo errado, eu venho para essa vida tentar me melhorar. E vou procurar fazer o melhor. Porque eu sei que o que eu estiver fazendo agora de melhor, eu vou ter um futuro melhor. Então, para eu ter um futuro alegre e feliz, vai depender das minhas ações de hoje. É isso que eu preciso ter em mente. Quais são as ações que eu estou tendo hoje? Eu estou me deixando levar pelo desânimo? Eu estou me deixando levar pela falta de amor para com o próximo? Eu estou me deixando levar pelo desequilíbrio? Eu estou me deixando levar pela desesperança? Se eu estou com esses sentimentos, precisamos parar um minutinho, olhar para a natureza, tirarmos os véus dos nossos olhos, limpar as nossas lentes, que muitas vezes estão sujas pelas nossas atitudes, e olhar para a natureza e ver que Deus é maravilhoso. Nós temos o ar que respiramos diariamente que não nos falta. Sei que temos um lar, que é esse nosso planeta Terra. Esse nosso planeta Terra foi nos dado a oportunidade de estarmos aqui reencarnados. Ele foi co-criado pelo nosso Mestre Jesus, meus irmãos. Jesus foi o co-criador desse planeta. Se Jesus tirar o pensamento dele do nosso planeta, o planeta se esvai, termina, some. E Jesus nos ama tanto que ele, na cruz, ele pediu perdão ao Pai, pediu ao Pai que perdoasse a todos nós, porque nós erramos para com ele. Nós, muitas vezes, não conseguimos compreender a grandiosidade do amor de Jesus por nós.
E o amor de Deus? Quando nós elevamos o nosso pensamento nestes momentos de tormentas em que estivermos passando, porque todos nós passamos por dificuldades. Não pense você que é só você que está aí me ouvindo que está passando por dificuldade, não. Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós temos os nossos altos e baixos. Uma hora a gente está alegre, uma hora a gente está triste, porque a felicidade não é deste mundo. A felicidade é do outro mundo. E nós temos uma fatalidade na nossa vida. Nós seremos felizes. Nós iremos evoluir. Nós não retrogradamos. Estacionamos muitas vezes, quando cometemos atitudes ou atos impensados na nossa vida. Então, eu peço a você aí que está me ouvindo, se você está desesperançado, desequilibrado, com algum problema que você não está conseguindo resolver, meu irmão, faça prece, ore. Sabe por quê? Uma amiga minha, que é do Frei Luiz, ela me contou, algum tempo atrás, que ela tinha que fazer umas compras no shopping da Zona Oeste, e ela tinha uma pessoa muito querida que iria fazer uma cirurgia no Hospital de Laranjeiras, às 3 horas da tarde. Então, o que ela fez? Ela pegou o seu relógio, o seu celular e botou para despertar 10 minutos antes das 3 horas da tarde. Ela foi no shopping e tudo. Quando chegou próximo do tempo, o celular despertou. Ela parou próximo a uma loja, né? E ficou ali de cabeça baixa, orando e pensando nessa pessoa querida que iria fazer uma cirurgia naquele momento. Ela parou no meio do shopping, encostada numa loja e fez essa oração. Passou, depois que ela terminou a oração, aí a menina da loja da frente chamou ela. Ela foi até lá. Chegando lá, a menina falou: a minha mãe é dona aqui da loja, ela é evangélica, protestante. Eu também sou. Mas eu posso fazer uma pergunta à senhora? Ela pode. A senhora estava orando? A ela, sim, estava orando por uma pessoa muito querida que está fazendo uma cirurgia exatamente agora no Hospital de Laranjeiras, 15 horas. Aí a menina olhou para ela e falou: olha, eu vou falar para a senhora o que eu vi. Saiu uma luz tão grande próximo da senhora. Essa luz ia para o alto e depois ela vinha de encontro ao seu coração. Mas era um farol que iluminou tudo aqui. Eu fiquei estarrecida, por isso eu estou chamando a senhora para confirmar se o que a senhora estava fazendo era uma oração. E ela falou: sim, era uma oração. Bem, eu não vi nada porque eu não sou vidente, essa minha amiga falando para ela, mas eu acredito no que você está falando, porque independente das religiões, quando nós tivermos fé, que é o remédio que eu falei no início, quando nós tivermos a perseverança, a coragem, o ânimo e confiar em Deus maior, a gente será atendido nas nossas dificuldades. Então nós precisamos orar sempre, estar sempre conectados com Deus, porque nós seremos atendidos de acordo com a nossa necessidade. E não nos esqueçamos, meus irmãos, que isso que aconteceu com ela é um exemplo que é o que está nos livros. Essa oração que ela fez, primeiro ela foi beneficiada e depois a oração partiu para o alto, que iria chegar até a pessoa querida que iria fazer a cirurgia, que era conhecido dela. Então nós precisamos, quando tivermos nesse momento de desespero, de desequilíbrio, por algum motivo e não conseguirmos sair desse imbróglio que de repente nós nos metemos, porque muitas coisas o que nos acontece
Por indisciplina nossa, por imprudência nossa, por negligência nossa. Então, se isso acontecer, nós precisamos ter em mente, antes de qualquer coisa, antes de praticar qualquer ato, antes de falar qualquer coisa contra alguém, a gente faça uma prece. Oremos, porque nós seremos os primeiros a ser atendidos. E com essa fé em Deus, porque tudo se resolve, meus irmãos. Agora, tudo se resolve no tempo de Deus. Nós também temos que ter isso em mente. Não podemos achar que tudo, então eu vou fazer tudo, vou fazer uma prece, e eu vou ser atendida na mesma hora. Você será atendido sim, no tempo de Deus. Naquele momento que você está fazendo a prece, você será o quê? Mais aliviado, terá mais calma, você estará em sintonia com os espíritos de luzes, com os nossos anjos da guarda, porque como nós falamos aqui do pensamento e vida, tá claro lá. Você vai se conectar com aquilo que você estiver pensando, com aquele espírito que também tem a mesma sintonia, a mesma afinidade do que você. Meus irmãos, nós precisamos valorizar a vida. A vida, viver é perseverar sempre. É continuar a caminhar, é não desistir, mesmo diante das dificuldades. Nós temos dificuldades, como eu falei aqui, todos nós temos dificuldade. Jesus foi um exemplo para todos nós e ele mostrou para a gente que tudo passa, tudo na vida passa. Isso que você está passando neste momento, essa dificuldade que você está passando nesse momento, também vai passar. Isso não vai ser ad eterno, não vai ficar contigo ad eterno. Claro que vai depender de você, da sua força de vontade. Porque se você tiver força de vontade, você consegue sair dessa lama que de repente você se enfiou. A vida é bela sempre. A vida é eterna. A vida não acaba com a morte do corpo físico. Nós precisamos ter isso em mente. Se você pensa que em tirar a sua vida, que você vai ficar melhor lá no plano espiritual, ou que tudo vai acabar, ou que você vai resolver o seu problema, engano seu, meu irmão. Isso não vai acontecer. E eu trouxe aqui alguns exemplos que estão no livro O Céu e o Inferno, também feito por Kardec, codificado por Kardec. Neste livro, na última parte, tem lá alguns exemplos de alguns espíritos que desencarnaram. Então, tem os espíritos felizes, os espíritos medianos, os espíritos rebeldes e os suicidas. E nessa parte dos suicidas, eu peguei aqui 4 exemplos, só para a gente ver que muitas vezes, por nossa imprudência, por nossa falta de vigilância, cometemos um ato e que vai nos deixar muito mal na vida, no plano espiritual. Tem um caso no livro Céu e Inferno, que é o suicida da Samaritana. O que aconteceu com ele? Ele estava desgostoso da vida. Ele achava que ninguém na família dele o amava. Ele achava que ele era esquecido por todos, que ninguém se importava com ele. Olha os sentimentos que ele estava tendo. Que sentimentos são esses? Sentimento de egoísmo, né? Porque ele queria o quê? Atenção voltada para ele. Mas ele, né, que estava vendo só a matéria, né, o lado material da situação que ele vivia, ele se suicidou.
Chegou no plano espiritual, passado um tempo, Kardec, né, junto com os médios, chama ele, faz a evocação e ele vem na reunião, e nesta reunião Kardec faz as perguntas a ele e ele responde: fugi do sofrimento para entregar-me à tortura. Olha só. Ele achava que ele estava passando por um sofrimento aqui encarnado. E aí ele foi para o plano espiritual através do suicídio e ficou sendo o quê? Torturado por aquilo, pelo ato que ele cometeu com a vida. Sinto os vermes a corroer-me. Por quê? Todos nós, e isso também Kardec nos ensina, os espíritos e os livros dos espíritos, todos nós temos um tempo aqui na Terra. Cada um de nós tem um tempo. É claro que muitos têm até moratória e a gente consegue ficar um pouco mais de tempo aqui encarnado, dependendo das nossas ações, dependendo do bem que a gente esteja fazendo. Se estamos sendo úteis, a espiritualidade, né, pede aos espíritos superiores para que nós tenhamos mais um tempo aqui na Terra. Aconteceu isso com o nosso Francisco Cândido Xavier. Está acontecendo agora com o nosso Divaldo Franco. Divaldo Franco já está lá com seus 90 e poucos anos. Chico Xavier também foi velhinho, mas quanto mais tempo foi importante dele ficar aqui para a gente, a espiritualidade foi deixando ele aqui. A mesma coisa com Divaldo. Então, o que aconteceu? Esse suicida, ele passou por esse problema no plano espiritual. O outro caso é o pai e o conscrito. O que aconteceu nesse caso? O pai resolveu, estava iniciando a guerra na Itália em 1859. O pai resolveu, então, se suicidar porque não queria que o seu único filho fosse para a guerra. E aí o filho, então, como não teria o pai, o filho seria o varão, iria cuidar da mãe, e tudo bem, não iria para a guerra. Chegou no plano espiritual, Kardec chama ele e fez as perguntas a ele. E ele responde que ele se arrepende amargamente pelo ato impensado dele. Se ele tivesse mais fé, de repente o filho dele nem iria para a guerra. Então, às vezes, a gente comete algumas atitudes, algumas ações. Isso não só com suicídio, às vezes até na fala, ou às vezes na atitude com o outro, sem pensar. Então precisamos estar vigilantes, porque depois pode ser muito pior para a gente, como foi para ele, e se arrependeu. E Kardec depois pergunta, e o espírito São Luís também depois vem e responde, e diz a ele, porque Kardec pergunta, então nesse caso do pai, ele vai sofrer menos na espiritualidade, porque ele fez isso em benefício do filho. E o espírito responde, não, ele vai sofrer, ele vai ter amenizado, sim, o tempo dele de sofrimento, porque ele estava arrependido, mas ele vai ter que quitar essa dívida, porque só Deus pode tirar a nossa vida. Ninguém pode mais tirar a nossa vida, a não ser Deus. E o outro caso foi o do rapaz, de um senhor, que ele vivia, na cidade, lá em Paris, e ele vivia numa cidade, numa penúria, com muita dificuldade financeira. E ele precisava catar, lixos, coisas para vender e tal. Ele pedia esmolas e tudo, e se entregou para a bebida. Aí resolveu, uma bela noite, resolveu se jogar da torre e se estraçalhou nas pedras. Aí Kardec conversa com ele. E aí sabe o que ele responde? Ele pede prece. Eu peço prece a vocês. Façam prece para mim, porque toda vez eu me vejo caindo da torre e me estraçalhando nas pedras. E eu fico nesse vácuo. Então, qualquer ato impensado nosso, a gente vai ter essa dificuldade lá no plano espiritual. Não pense vocês que será fácil, não. Vai ser muito ruim. Então, é isso que a gente precisa ter em mente.
Não tomemos nenhuma atitude precipitada. Oremos antes. E o outro caso que eu trouxe para ilustrar também a nossa fala de hoje foi a mãe e o filho. A mãe cuidava de um filho, né, que era filho único, tinha 21 anos, ele estava muito doente. Só que o filho sabia que ele iria desencarnar. Então o que o filho faz? Chama a mãe e pede para dar um abraço nela. Ele dá um abraço e pede para a mãe ficar firme. E a mãe fala: meu filho, eu sei que já está chegando a sua hora, mas eu estarei com você em pouco tempo. E todos ali da família achou que ela falou aquilo da boca para fora. Só que quando foram procurar ela tinha se enforcado no celeiro. Ela se matou porque ela não ia aguentar ficar sem o filho dela. Só que quando chega no plano espiritual, Kardec evoca o espírito do filho. O filho vem e comenta que ele poderia estar feliz no plano espiritual porque ele cumpriu a missão dele aqui na Terra. Ele passou por dificuldade, por sofrimento, mas ele não tirou a vida dele antes do tempo. Ele iria realmente, estava na programação dele, que ele iria desencarnar aos 21 anos de idade. Só que a mãe, pela mãe ter cometido suicídio, ele não estava feliz no plano espiritual, porque ele queria ajudar a mãe, só que a mãe estava, o filho aqui e a mãe aqui, e não conseguia ver o filho. A mãe pensou que iria chegar no plano espiritual e iria ficar do lado do filho e não ficou. Então, são situações, o que aconteceu aqui com a mãe? Nesse caso, faltou coragem para ela e resignação. Ela precisava estar resignada com o que Deus tinha deixado aqui para ela. A missão dela aqui. Se a missão dela foi até ali, até os 21 anos de idade do filho, de cuidar do filho, ela o fez com muito carinho e com muita dedicação. Então, o que ela tinha que fazer agora? Cuidar dela. E se ela não tivesse condições, né, se ela ficasse muito deprimida, ela procurasse cuidar de outras pessoas. É isso que a gente precisa fazer e ter em mente. Se nós perdemos um ente querido, se não nos deixemos que a tristeza tome conta de nós. Procuremos fazer algo para nos elevarmos. Procuremos fazer algo para que sejamos úteis para as outras pessoas. E para ilustrar também a nossa fala de hoje, que já está terminando, não tem como eu não trazer a mensagem do nosso Mestre Jesus, que é o Espírito de Verdade. E está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. O Cristo Consolador. E está no item o advento do Espírito de Verdade. Olha o que o Espírito de Verdade fala para a gente. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busquei alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para vos dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam das vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas que quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador,
pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Meus irmãos, eu venho dizer aqui para vocês de novo, a vida é bonita e é bonita. Saibamos vivê-la, perseveremos, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da dor. Usemos o remédio da fé, usemos o remédio da oração, que a oração cura, a oração nos salva. Sejamos gratos a Deus pela vida que Ele nos ofereceu, porque a vida é muito importante para todos nós. Todos nós que aqui estamos temos uma missão. Não sabemos qual, mas nós temos uma missão. E a missão principal que nós temos é a de saber viver, saber valorizar a vida que nos foi ofertada por Deus. Valorizar o nosso corpo físico, valorizar o nosso espírito, com alimentos saudáveis, com bons livros. Precisamos viver intensamente, mesmo diante de tribulações, como nos diz Paulo, levantai os joelhos desconjuntados, mas continuai a caminhar, porque você não está sozinho, ninguém está sozinho. Nós temos um guia espiritual, um anjo protetor, que nos protege, que nos anima e que nos ajuda diariamente em nossa caminhada. Então tenhamos fé, coragem, ânimo, resignação e perseverança para vencermos as dificuldades no nosso caminho. Desejo a todos uma ótima semana, um ótimo mês e que Deus abençoe a todos. Fiquem em paz. Que assim seja. Muito obrigada.